Então o anticristo se manifesta na metade da semana. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E ele diz, em forma de cântico, aviva a tua obra, ó Senhor, cantando. No decorrer dos anos. A palavra decorrer aqui, que eu estou lendo nessa tradução, é a palavra meio dos anos. Pode ver que em algumas traduções vai estar escrito no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra da misericórdia. Lembra que a visão do profeta Daniel é para o tempo determinado do fim? Abacuque 2, chifre pequeno, homem que tem boca arrogante, junta para si as nações, a morte e o inferno segue ele. Aqui diz, Senhor, aviva as tuas obras no meio dos anos. Que anos é esse, se está falando do profeta Daniel? É a metade da semana. Na tua ira, lembra da misericórdia. A visão de Daniel 8 é para o último tempo da ira. O tempo da ira está onde? No sexto selo. Na ira de Deus e do Cordeiro. O tempo da ira também está na sétima trombeta. Por isso que eu coloquei aqui filho do homem vindo no sexto selo, filho do homem vindo na sétima trombeta. E eu vou explicar para vocês o que tem a ver o sexto selo com a sétima trombeta. Aliás, eu já expliquei. Se você é um bom entendedor, deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer antes. Aí o profeta fala, Senhor, tenho ouvido as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. E no meio dos anos faz com que ela seja conhecida. E lembra da tua misericórdia na ira. Verso 3. Deus vem de Temã. E do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Quando eu falo para alguns irmãos lerem o profeta Abacuque, para eles entenderem o tempo do quarto selo, eles leem o profeta Abacuque, desconecta tudo isso que eu acabei de falar e se detém nesse único verso. Ou seja, é como se eu fizesse uma edição no profeta Abacuque, eu recorto tudo e cato para mim só o verso 9. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua flecha. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passa torrentes de águas e tal. Ou seja, ele fala, aqui está falando de Jesus que tem um arco. E esse arco não é um arco de guerra, é um arco celeste que está sobre a cabeça dele. Como assim? Esqueceu de tudo que foi o que leu antes? Esqueceu de tudo que eu falei? Esse é o único verso do profeta que não tem nada a ver com o cavaleiro branco aqui. Aonde? Então, irmãos, tem que usar o bom senso. Espírito de profecia também. Raciocínio lógico pode ser também. Olha o que foi lido antes. Deus está dando aqui para você o tempo do quarto selo. Se você não quiser receber isso, o que se pode fazer? Aqui está falando de Temã, dos netos de Esaú, os filhos de Esaú, né? Está falando do Monte Parã, onde Ismael foi e habitou com as 12 tribos. E sua mulher tomou uma esposa egípcia para casar com ele. Está falando de Edom e Ismael aqui. Edom, após ter rejeitado o direito de primogenitura, foi e se uniu com Ismael, nascido da carne, perseguidor do filho da livre. E ainda tomou filhos da mulher de Canaã, que foi amaldiçoado, e os seus filhos nasceram na terra de Canaã. Em Apocalipse 19, Deus está vindo da terra de Edom, cujas vestes foram salpicadas de sangue. Isaías 63 fala que ele vem de Edom. Os profetas falam que Deus tem sacrifício na terra de Edom. Em Obadias, o nome Edom é falado para apresentar o reino do anticristo. E ali está falando explicitamente que o reino de Edom é uma palavra simbólica. O reino de Edom é um rei, um chifre pequeno. Rei é chifre, né? Profeticamente. Que era pequeno e se engrandeceu. E Deus fala, ainda que você coloque o seu trono lá nas estrelas do céu, de lá eu te derrubo. Isso está em Daniel 8. Entendeu, irmãos? Deus está te dando pelos profetas o tempo dos selos. Ainda mais quando você vai em Zacarias, você vai encontrar o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, e aqui onde está de cor verde, que na nossa Bíblia está traduzido de maneira errada, de cor amarela, lá em Zacarias vai estar
baios, meio colorido, sabe? Mas as visões de Zacarias é para o tempo do fim. Eu vou ler o profeta Zacarias, vamos direto para o profeta Zacarias e nós vamos entender. O que eu posso explicar, eu vou explicar. O que eu não consigo explicar, ainda estou meditando, eu vou deixar aí a dica para vocês. Se vocês puderem ajudar com alguma informação, né, a gente pode somar as ideias. Olha só, outra vez levantei os olhos e vi, visão de Zacarias. E eis 4 carros que saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. A palavra vermelho aqui é a palavra Adom, vermelho ruivo, que nos lembra Edom. Lembra que Edom, ele era Adom de Jacó? Olha, tem uma maravilha muito grande aqui que não vai dar para explicar tudo. Mas aqui essa palavra que está cavalos vermelhos, a primeira vez que aparece essa palavra foi relacionada com Edom, com Esaú. Lembra quando ele quis aquele guisado vermelho e por querer aquilo vendeu o seu direito de primogenitura? E desprezou? É aqui, a primeira vez que aparece a palavra é lá. No segundo, pretos, no terceiro, brancos e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor, o que é isso? O anjo me respondeu, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor Deus de toda a terra. O que eu não consegui entender ainda? Os 2 montes de bronze. Eu sei que bronze faz uma menção ao reino da Grécia e também faz menção a juízo. Bronze é usado como juízo na Bíblia, mas é mais usado para falar do reino da Grécia, dos filhos de Javã. Mas por que 2 montes? Será que tem alguma coisa a ver com as coxas da estátua? Porque as coxas eram de bronze, eram 2. Bom, não sei, eu não consegui conectar isso daí. Se vocês conseguirem, aí vocês deixam aí no comentário para eu ler e para a gente somar as ideias. Mas o que eu consegui somar, e eu posso adiantar para vocês, é que está falando que esses cavaleiros são os 4 ventos do céu. O que é os 4 ventos do céu? A gente tem que ir na Bíblia, né? Os 4 ventos do céu aparecem em Daniel capítulo 7. Em Daniel 7 diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve sonhos e visões, mas na verdade é visões da sua cabeça, né? Quando estava no seu leito. Ele escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Aí se levantaram 4 animais. A visão literal é que os ventos sopravam e agitava o grande mar. E daí se levantavam os animais que são impérios, são reinos. No capítulo 8, os 4 chifres de Javã, da Grécia, eles vão para os 4 ventos do céu. O que significaria isso? Em Daniel 11, que é a explicação do capítulo 8, no verso 3 diz o seguinte, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio. Está explicando sobre o chifre grande. Entre o chifre grande e o chifre pequeno tem 4 chifres. Fará o que lhe aprouver, mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Alguns irmãos entendem que aqui está falando só de direções. Por exemplo, os 4 generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Cada um dominou uma região. Seleucidas conquistou a Síria, de onde, no contexto histórico, saiu Antíoco Epífanes e profanou o santuário de Deus. Por exemplo, Deus estaria dando a região, a localização da onde sai o anticristo, através desse evento histórico. E no profético também. Mas quando você recorre a outros textos da palavra de Deus, por exemplo, Deus não está falando somente de regiões. É claro que ele está falando também de regiões, mas os 4 ventos do céu está falando, na verdade, de guerra, de espada, de conflitos, de fome. Sabe por quê? Porque os 4 ventos do céu combatiam o grande mar. O mar são as nações. Tem vários versos para isso, não precisa de eu ler porque já é bem conhecido isso. Quando há combate entre as nações ficam agitadas, os reinos começam a guerrear, sempre se destaca um império. Nabucodonosor, por exemplo, chegou no seu poder de tanto batalhar. Combatia contra a Síria contra a Babilônia contra a Síria. E aí chegou um tempo que ele se levantou, ele se destacou sobre as nações. Depois chegou o tempo da Pérsia, dos Medos e dos Persas, até que veio o tempo da Grécia. Até que depois veio o tempo de Roma, sempre através de guerras, de espada, de fome. Olha só um texto que está em Jeremias, importantíssimo. Jeremias 49, verso 34. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão. Elão é descendente de Sem, certo?
Aí diz assim, a palavra veio acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e espalharei para todos estes ventos. Olha o significado disso. Não haverá nação aonde não chegue os fugitivos de Elão. Está falando de vários lugares, né? Mas olha só. E farei que Elão desfaleça diante dos seus inimigos, diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre Elão o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que os tenha consumido. E porei o meu trono em Elão. E destruirei dali o rei e o príncipe, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei o cativeiro de Elão, diz o Senhor. Quando Daniel teve a visão, ele estava em Elão. Elão, no contexto histórico, é uma região ali que estava perto dos Medo-Persas. A antiga Pérsia hoje é o atual Irã. Tá vendo como as coisas vão se encaixando? Por que Deus deu a visão para Daniel quando ele estava em Elão? Daniel 8 diz o seguinte, no 3º ano do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que eu vi no princípio. E na visão que eu tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. E conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai. E aí ele vai ver os Medos, Madai e Javã brigando um com o outro. A Pérsia e a Grécia. E essa visão é para o tempo determinado do fim. Entende por que Deus deu a visão para ele? E fez com que ele entendesse que ele estava em Elão? E lá em Zacarias fala que os 4 ventos do céu são esses cavaleiros. Ou seja, no primeiro, você está vendo que ele tem um arco. É Cristo porque saiu vencendo e para vencer? Ele saiu vencendo e para vencer. Por que vencendo? O anticristo diz que ele é próspero em tudo que faz. Ele sai vencendo, vai até vencer os santos. E saiu para vencer. O objetivo dele é vencer. Não diz que ele saiu vencedor. Ele saiu vencendo e para vencer, com o objetivo de vencer. Foi-lhe dado uma coroa, não diz nem que é de ouro. Cristo está com uma coroa de ouro cheia de diademas. Logo depois, você vai ver um cavalo vermelho que tem uma grande espada na mão. Foi dado a tirar a paz da terra. Ué, a terra tem paz, por acaso? Foi dado a tirar a paz da terra. Essa paz é o sentido de guerra, de conflitos. Igual, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial existiam guerras, só que eram guerras mínimas. Agora, a Primeira Guerra Mundial tirou a paz da terra, assim como a Segunda, e assim também vai ser a Terceira Guerra Mundial. Foi dado tirar a paz da terra, e por consequência de guerras, vai ter fome, aonde sim as pessoas não vão poder comprar e nem vender, porque vai precisar de um sistema. E se o anticristo vai estar ali com poder, ele vai bolar um esquema de marcar as pessoas, para que elas não possam nem comprar e nem vender. Aqui você está vendo os 4 ventos do céu. Ou seja, Deus está falando de localizações, mas está falando muito mais de fome, de guerra, de espada. O anticristo ele vai fazer aliança de paz. Ele não vai vir fazendo guerra. Ele vai fazer paz também. Guerra vai ser para os opositores. Vai haver conflitos. Só que a aliança dele que ele faz é paz com quem faz aliança com ele, não é guerra. Só que ele vai causar destruições na terra. Lembra de Abacuque? Que a gente viu? Lembra de Daniel 8? Que ele é entendido em intrigas? Lembra de Daniel 7? Ele tem 10 nações, mas para ele conquistar 10, primeiro ele derruba 3. 3 chifres são arrancados. Isso quer dizer que 3 chifres, 3 reinos, vão se opor contra ele. Mas ele vai humilhar esses 3 reinos e vai subjugar eles, pondo eles debaixo do seu poder. Não é que 3 chifres vão ser arrancados e vão ficar só 7. Porque lá em Apocalipse você está vendo 10. Quer dizer que 3 são arrancados, o poder dos reinos. Esses 3 reinos são arrancados, mas continua o lugar, ele não vai explodir o lugar. Ele não vai fazer desaparecer esse reino. Vai subjugar eles. E quando ele conseguir isso, pode ver lá que quando ele cresce, aí ele batalha contra 3 reinos, e esses 3 reinos caem para dar lugar a ele, aí sim ele chega na arrogância. Aí ele fica orgulhoso. E é interessante que Deus coloca cada um dos 4 seres viventes para chamar esses cavalos. Quer dizer que Deus tem autoridade sobre todas essas coisas.
são ministros de Deus. Olha só que interessante. Por um lado, você vai ver Deus falando nos profetas, o meu intento é juntar as nações. Zacarias 14, Deus fala que ele vai juntar as nações contra Israel. Assim como lá em Ezequiel 38, 39, ele fala que ele que vai trazer Gog e Magog, vai pôr um anzol na boca e vai arrastar. É ele que faz isso. Mas por outro lado, você vê que é o chifre pequeno que junta as nações para si. Como a gente leu em Abacuque. Ele é o homem de alianças. Isso quer dizer que essas coisas acontecem debaixo do domínio de Deus. Tem os domínios dos reinos da terra. Acima está os principados e potestades nos lugares celestiais. O reino do diabo. Mas acima de tudo isso está Cristo no reino dos céus. No seu trono, dominando tudo. Permitindo que aconteça algumas coisas na terra para os seus objetivos se concluírem. Ele levanta um reino e através desse reino castiga outro reino. E depois ele castiga esse reino que começou a se engrandecer. Ele pegou e levantou a Síria. Deus levantou a Síria e subjugou todos os reinos da terra. E a Síria começou a se engrandecer. O rei Senaqueribe se colocou acima de todos os deuses do planeta Terra. E quis se colocar acima de Deus. Olha só a tipologia com o anticristo. Gente, começou a blasfemar a Deus, e Deus não permitiu isso não. E Deus fala, como é que pode um martelo se gloriar contra aquele que bate? Deus fala, eu levantei a Síria para cumprir os meus propósitos, mas agora eu vou castigar ela porque ela se engrandece. Então esses cavaleiros cumprem os desígnios de Deus, cumprem os propósitos de Deus. Mas esse não é Cristo. Não pode ser Cristo porque um selo vai confirmar o outro. Vem o anticristo, faz aliança de paz, ele sai vencendo porque ele é próspero em tudo, vai até fazer batalha contra os santos e vai vencer. Foi-lhe dada uma coroa, lhe deram uma coroa. E depois vem guerra. Você pode até falar a cor do cavalo vermelho representa sangue. Pode, está relacionado. Depois vem o cavalo preto, fome, consequência das guerras. E depois vem a morte e o inferno. O que você está vendo na sua Bíblia de cor amarela, no grego é verde.